O programa Grandes Temas está de volta e hoje nossas convidadas nos ajudam a debater o problema ou a questão do feminismo negro. Hoje, e aí temos uma questão do nosso público e eu passo para vocês. Hoje vemos com mais frequência propagandas com mulheres negras na televisão, em capas de revista. Gostaria de saber se, na opinião das entrevistadas, se este fato pode ser interpretado como uma maior representatividade da mulher negra na sociedade ou se o movimento negro está sendo inserido na pauta mercadológica como nicho de mercado. É uma pergunta de Eliane Souza, do bairro Tiroque, mesmo de Natal. Quem começa? Ela dá as duas respostas. Tanto nós temos nos colocado afirmativamente para nos representar nesses espaços, mas também a gente sabe que o mercado e o capitalismo, ele se utiliza das lutas e das conquistas, né, das minorias para poder gerarem lucro. Então, assim, as duas questões, elas estão colocadas aí. A gente vê essas propagandas aí, porque também tem um público aí consumidor que é negro, né? Na verdade, ele se utiliza porque ele precisa utilizar, porque a pressão social está grande com relação... dizem assim, está na moda o cabelo cacheado. Não está na moda o cabelo cacheado. As mulheres negras cansaram de alisar os seus cabelos, de viver sob esse regime, né, de opressão da ditadura da beleza e começaram a reivindicar o direito de deixar o seu cabelo natural, né? Então, as empresas começaram a ver que essas mulheres estavam organizadas, então eu vou ter que fazer um creme para cabelo cacheado, porque elas estão deixando cachear. É o lucro, então, né? É interessante a gente perceber que mesmo isso a gente não pode ler como moda, porque quando a gente lê como moda, é o sistema que dá a moda. Né? Não está na moda porque o sistema não está dando isso para a gente, tá entendendo? A gente está reivindicando e o sistema está tendo que se adequar. Quando Djamila fala, depois que a gente avança, não tem volta. Então, essa é até uma mensagem que eu sempre deixo assim, de positivo. Quando eu encontro com as pretas, eu digo, pretas, tem uma coisa que nos salva e nos dá força, que se a gente avançar aqui, a gente não volta mais não, porque é um caminho sem volta. Avançar e abrir essa mentalidade, né, e perceber essas questões é um caminho sem volta. Então, estamos tendo mais visibilidade? Estamos. É o mercado, é a moda que está nos dando? Não. Isso é a pressão social. Então, estamos construindo, estamos exigindo os nossos espaços, né? Mas aí existe um lucro aí, que a gente não pode fugir disso, e a gente não pode esconder que eles estão, na verdade, não é para que a gente possa só... Não é para valorizar. Não é para valorizar. Isso, a gente não é ingênua. Pegando carona. Nós não somos ingênuas nesse ponto, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista que visa o lucro, por isso que a nossa luta é antirracista, anticapitalista. Né? E muito mais numa sociedade coletiva. É esse o nosso desejo. Nós temos, o mercado sabe dessa situação, né? Ela cria, ela tem todo um nicho, né? E ela já respondeu por si só. É uma pressão dos movimentos pela participação, pela representatividade das mulheres, do povo negro, em todos os espaços. Em todos os espaços. Os espaços que nós vamos estar é o espaço que nós queremos. Né? Nós é que estamos determinando onde vamos chegar. E já rompendo, né? E oxalá que nós somos maioria nesse país, que tivéssemos a consciência do que nós podemos. Né? Mas ser negro no país, ser negra nesse país, nunca foi fácil. Tem uma coisa que nunca foi fácil. Mesmo quando se fala sobre o negro ou quando o negro está aparecendo, ainda tem um branco ganhando dinheiro em cima disso. Porque tem um filme sobre uma mulher negra, geralmente você vai lá no produtor, no diretor, na equipe técnica, no roteirista, são todas pessoas brancas que estão lucrando para contar aquela história. Então, assim, é as duas coisas, né, do que ela disse. Então, volta aquele assunto que a gente estava falando, né, é o lugar social de onde você se posiciona para falar. Isso também está presente na publicidade e na oferta. Né? Vamos prestar atenção, por exemplo, que tipo de propaganda traz a pessoa negra. Né? Um dia desse, não sei se a Elizabeth lembra, eu estava conversando com ela, e eu estava falando assim, Elizabeth, por que boneca negra é tão cara? Né? Ela falou assim, porque nós somos negros que produzem. Né? Quer dizer,
uma população negra, onde a maioria está excluída, a maioria sequer pode comprar determinados produtos que estão na loja, como que você vai oferecer um produto caro, quer dizer, para poucos, na verdade, né? E outra coisa, se você prestar atenção ao tipo de propaganda, né, se você dá uma olhada assim na ideologia da propaganda, não é uma coisa feita para representatividade negra. Ela tem uma visibilidade que é diferente. Né? Ela tem uma visibilidade, mas ela não tem uma representatividade. E a né, gente para a população sente. negra. O povo preto sente. Por exemplo, 90% das empregadas domésticas são de mulheres negras. Que produtos nós estamos vendo para elas na televisão, né? Na mídia? Né? Então, assim, é essa discussão que a Djamila está trabalhando e que a gente tem que explorar, que é a questão do lugar de onde se fala. Pois é, Ivanete, todas vocês comentaram de alguma forma essa questão, porque eu acho que ela é mais central, né, na força que traz o movimento feminismo negro. Porque é importante perceber isso, a população em geral perceber isso, né? Assim, a importância do lugar social da fala. Porque os papéis, as posições que as pessoas assumem socialmente são construídas socialmente. Isso. Então, não há nada natural na posição que socialmente a gente ocupa. Exatamente. Né? A posição de todos os grupos sociais são coletivamente construídas. Né? Daí a relevância de que pessoas... mulheres negras possam situar, né, a sua fala dessa experiência, que é uma experiência que participa de toda uma estrutura complexa da sociedade com as suas questões. Né? Na verdade, então, o feminismo negro mostra e ajuda a sociedade a olhar para si mesma. Isso. Né? Essa que é a questão. A gente tem Nilma Lino Gomes, né, que é uma grande referência para quem é da educação, que ela diz assim... Quando a gente conhece a história de África, ou quando a gente conta a história de África, estamos, na verdade, contando a história do mundo, recontando a história do mundo. Estamos conhecendo a história do mundo como um todo, porque a história do mundo sempre foi contada pelo viés eurocêntrico, né? Pelas teorias ali construídas, os filósofos, né, os historiadores, os antropólogos europeus. Então, conhecer a história de África, na verdade, é conhecer a história do mundo por uma outra perspectiva, né, por um outro olhar. E tem aquela história, nenhum branco vivo hoje é responsável pela escravidão, mas todos colhem os benefícios dela. Assim como nenhum negro vivo hoje é responsável pela escravidão, mas todos sofrem as consequências dela. Então, acho que isso nos coloca num lugar bem... E aí eu quero trazer também Sueli Carneiro, que é uma filósofa. Sim, tem que né? trazer. E quando ela trata da questão do feminismo negro, ela diz que é importante quando essas mulheres... né? Essas mulheres negras, ela traz essa concepção antirracista, né? De classe e de raça, que são três variáveis que elas estão interrelacionadas. E é fundamental, né? E aí já nos dá todo o suporte, né, de sair desse modelo eurocêntrico, né? E numa concepção que é a nossa, de África mesmo, Marina, né? Como bem colocou você. Numa concepção afrocentrada. Nós não somos, né, um povo que não tem história. Nós temos, sim, as mulheres negras desse país têm história. As mulheres negras do estado do Rio Grande do Norte têm história. E por ocasião do 25 de julho, né, que foi quinta-feira, nós tivemos, durante todo o mês, várias atividades de vários coletivos, porque com essa inserção dessa temática, né, desde a década de 80 até hoje, há surgimento de organizações de mulheres negras pelo Brasil afora. Perfeito, Elizabeth. Nós vamos agora para a segunda parte do depoimento de Lorena Risse, doutoranda em Ciência da Comunicação na Unicinos, no sul do país. Ela nos ajuda a refletir sobre a inserção da mulher negra na universidade. Confira.
papel do feminismo negro, então, é garantir que essa mulher negra ocupe seus espaços de direito, que é o espaço da academia, que é o espaço da política, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver políticas públicas pautadas na especificidade do povo brasileiro, para que a gente consiga ter forças para resistir às ações dessa camada conservadora do nosso país, que cada vez mais nos quer apagar nossa história e quer calar nossas vozes. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de um debate dentro da universidade para que os alunos conheçam uma doutoranda negra, uma mulher negra que está no ambiente acadêmico, para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa ter inspiração nos nossos pares e para que cada vez mais a gente consiga desenvolver políticas públicas mais pautadas nas especificidades do nosso povo, nas especificidades do nosso país, para que a gente consiga resistir às ações dessa camada conservadora brasileira que quer apagar a nossa voz, que quer apagar a nossa história, e para que finalmente a gente tenha mais iniciativas como essa, de debate sobre um tema tão importante, para que os alunos dessa universidade consigam enxergar inspiração em outra mulher negra, para que a gente consiga se inspirar cada vez mais nos nossos pares. Então, o nosso lugar é todo lugar, o nosso tempo é todo tempo, e vamos à luta. Perfeito, Isso. muito bonito. Essa é uma questão central, porque, como a gente estava falando do lugar social de onde fala, não é? A mulher negra, é óbvio que quem não está nesse grupo não vai sair do seu lugar para compreender a experiência da mulher negra. Mas a fala de vocês deve provocar mudanças estruturais na sociedade, porque o Estado brasileiro tem que ter políticas compensatórias face à grande desigualdade, discriminação que marca a história do Brasil, né? Então, acho que é importante essa questão política e também educacional, né? É importante, inclusive, essa questão que você coloca, porque, assim, do lugar de onde nós estamos, mulheres negras, né, tudo que acontece na sociedade de ruim, por exemplo, ineficácia das políticas públicas, né, corte nos gastos sociais, um impacto maior em cima das mulheres negras, né? Um exemplo disso é que a gente avançou a ponto de ter uma lei específica para a empregada doméstica, né, onde ela ia ser reconhecida como trabalhadora, né, que não era, que na verdade a realidade das empregadas domésticas era uma realidade próxima da escravidão, né? E quando foi formalizado os direitos da empregada doméstica, num pulinho veio a reforma trabalhista, né? Então, esse impacto todo cai em cima quando você corta verbas do SUS, quando você corta verba da educação, as maiores consumidoras dos serviços públicos são as mulheres negras. Então, o impacto é muito maior sobre elas, né? Então, é muito importante mesmo esse debate na universidade, fora da universidade. Nas periferias. Né? Nas periferias, para que cada um se posicione a partir do lugar social onde está. Né? E nós precisamos que todos os grupos sociais se posicionem, entendam isso. Né? Porque quando a mulher negra, como Marília falou, né? Citando Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, como ela está na base, toda a sociedade se movimenta. Quer dizer, isso é bom também para a população branca. E, né, o crescimento, o fortalecimento da mulher negra é bom também para a mulher cigana, é bom também para a mulher índia, é bom também para a mulher branca, é bom para toda a sociedade. Né? Fortalece a democracia. Por isso essa coisa ela tem que estar interligada, a gente não pode estar separada, a gente tem que ser diferente, tem que reconhecer a nossa realidade, mas essa coisa ela tem que acontecer de uma forma interativa, né? Porque os direitos humanos, eles são uma interação. Uma coisa não pode acontecer sem a outra, né? Eu não posso falar de saúde se eu não estou me alimentando bem, por exemplo. Né? Então, do mesmo jeito, esse movimento acontece na sociedade. Né? Perfeito, Ivanide. Eu queria dar a voz também para o nosso telespectador. Eles têm uma observação que chega agora para a gente, dizendo o seguinte: as próprias bonecas negras muitas vezes não representam o biotipo da maioria das mulheres negras. Tenho a impressão de ver determinadas bonecas que são as bonecas brancas pintadas na cor negra. Carlos Roberto, não sei o que vocês diriam a respeito. Gente, é isso. É tudo isso. É um mercado, né? É o mercado, reforçando o que a gente falou aqui. E é uma fantasia, né? E aí utiliza-se da cor negra
mas não se chega à alma da mulher negra, né, da representação, do simbólico que é a mulher negra. Então o mercado ele não atinge, ele não chega ainda mesmo assim. A nossa identidade, né? A nossa caricatura, o nosso nariz, o nosso cabelo, não é? As nossas formas. As nossas formas, o nariz, a boca, Isso. né? O nosso cabelo, a questão da identidade. E é muito mais, e eu concordo com ele, quando a gente olha esse modelo, é para atender ao mercado. Porque a sociedade brasileira, ela tem um modelo europeu, né, de mulheres. Tudo eurocentrado. De mulheres, tudo né? Eurocentrado. Né? De mulheres, o modelo para a sociedade brasileira é esse. Qualquer coisa que foge desse modelo não é aceito. Então, está no momento oportuno a questão da identidade negra, porque ela não é moda, porque quando a gente assume a identidade, é para sempre. E é um prazer imenso, né? E é doloroso de perceber quantas pessoas, quantas mulheres ainda não assumiu o seu lado, né, firme, forte de mulheres negras. Mas o mercado, ele sempre está de olho, onde eu posso lucrar. Isso. Né? Eu posso lucrar confeccionando, fabricando bonecas negras. Ah, mas uma boneca preta com um nariz de mulher negra, na já concepção não é vendável. Aí não vai vender. Não é isso, vendável. Né? Porque o traço né? tem que ser fino. Porque o traço tem que ser aceito para quem vai olhar. Às vezes, para o negro, as pessoas acham que estão elogiando o negro. Ah, você é um negro, mas é um negro dos traços finos. É um negro com... Você tem o nariz fino, é afilado. Né? O nariz é afilado. Né? Então, o modelo, e aí buscam. E a cirurgia plástica vem... Né, também aí entra todo o mercado da estética, né? Cantora Larissa Luz, que ela né, tem uma música que fala: procuram-se bonecas pretas, procura-se representação. E tem uma parte da música que ela diz: troco estética opressora por identificação transformadora. Eu acho isso fantástico, né? Porque é exatamente isso. Quando você acorda para a sua identidade, quando você valoriza o seu nariz, o seu cabelo, a sua cor, né? Aí você se transforma. E é um caminho sem volta, como a gente já disse aqui, no né? No nosso país também, essa questão da... E aí entra a questão da interseccionalidade, por exemplo, os preconceitos em relação aos transtornos mentais. Então, quem é a representatividade da mulher negra é a nega maluca. Né? Isso. A nega maluca. E é quem quer dizer, e as traz mulheres em maioria todo dos um manicômios preconceito também, né? junto, e aí é colocado exatamente nesse outro patamar. Eu achei muito importante essa observação em relação à questão das bonecas, muito bem observado, que mostra como que nós nos organizamos e a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir. Nós negras, também os tons brancos, de negro, né? O colorismo, a questão do colorismo, que uma mulher negra da pele mais escura que a minha, ela sofre mais racismo do que eu, e ela está em um lugar inferiorizado dentro da sociedade com relação a mim. São as que gradações. as negras retintas são ainda mais minoria na universidade do que as negras de pele mais clara. E aí, quanto mais preto o seu fenótipo ele é, mais em uma situação de fragilidade social você se encontra. Perfeito. Marília, a gente está se aproximando do fim do programa e eu queria aproveitar para fazer uma rodada para vocês fazerem as considerações finais sobre a comemoração, né, da data do feminismo negro, ou então, assim, destacando um aspecto da luta que vocês gostariam de evidenciar. Vamos aproveitar esse finalzinho para as últimas considerações. A gente está num momento muito oportuno, Sérgio. Muito obrigada por esse momento. Assim, você está lembrando. Nós estamos no momento em que temos aí uma eleição, né? Nós precisamos pensar e trabalhar essas questões das propostas realmente de ações afirmativas, de políticas públicas, de fato, que possa estar realçando essa questão do feminismo negro, que não fique apenas na legislação, mas que venham propostas de fato, que implementem e que resgatem, né, essa dívida que tem conosco e que de fato coloque nesse lugar central. Então, acho que a gente precisa
levar essa mensagem para a população eleitora, para a população de candidatas e candidatos, né, que nós precisamos nos representar, né, nos fazer representar, mas mais do que isso, nós precisamos das ações afirmativas, nós precisamos das políticas públicas que, de fato, deem conta, né, desse abismo e dessa segregação em que as mulheres negras se encontram ainda na nossa sociedade. Perfeito. Agora, dizendo que nós somos de luta, estamos ali e nós vamos conquistar muito mais. Joia. Elizabeth? Então, Bem reafirmar cada dia mais a luta, né, a pauta do feminismo negro, até porque dentro do feminismo negro nós temos vários feminismos, né? Mas estamos na centralidade, sabemos muito bem o que nós queremos, né? A questão da interseccionalidade entre raça, classe e gênero é fundamental para que todos os movimentos sociais, os gestores públicos se aprofundem, se apropriem, né, e dê conta da sua responsabilidade. Porque nós, mulheres negras, enquanto movimento, nós temos esse papel de fazer o controle social, né, e agradecer essa oportunidade de colocar para todo o estado do Rio Grande do Norte uma pauta que para muitos era desconhecido, e a partir desse momento nós rompemos com esse silêncio, como bem coloca a Lorde. Que a gente fala das nossas negras, as nossas negras representam. E também uma estudiosa do assunto, e cada vez a gente cada dia convida as mulheres de periferia, as mulheres que estão dentro da universidade, para se debruçar, para ampliar esse debate e levar para os 4 cantos esse assunto que é de suma importância para a vida das mulheres e das mulheres negras em especial. Elizabeth, o interesse é todo nosso, né, de divulgar isso. Ivaneide? Eu queria começar agradecendo novamente, né, o espaço, porque esse espaço e outros espaços vão ser muito importantes para que a gente amplie essa discussão com os demais setores da sociedade, né, para que se insira uma questão de respeito às diferenças, né? Porque o padrão do imaginário popular ainda não aceita, foi muito bem colocado essa observação, Carlos Roberto, né? De Carlos Roberto, porque isso traduz exatamente o imaginário onde o negro ele não pode ser do jeito que ele é, né? Onde um cabelo cacheado é volumoso, é um cabelo sujo, é um cabelo, né, na concepção das pessoas, ficam fazendo piada que fulano tem piolho, fulano não lava o cabelo. Quer dizer, essa falta de respeito, né, que precisamos conversar com a sociedade para que seja respeitado essas diferenças, né, e que seja compreendido o lugar onde cada um está na sociedade, para que a partir daí a gente construa um mundo com uma certa equidade, né? Como a Marília estava dizendo, não é exatamente uma igualdade, mas o respeito às diferenças, justo, né? Mas mais justo. Marília, bem rapidamente para a gente... Eu queria agradecer aqui, eu sou a caçula daqui, estou entre minhas referências, né? Então agradecer essa oportunidade e de convidar todas as mulheres negras, né, a fazer esse mergulho interior, a se reconhecer enquanto negra e se apropriar de sua própria história, né, e se orgulhar dessa história e dessa trajetória que as mulheres negras vêm traçando, né, em todo o mundo e aqui no nosso Brasil, principalmente, né? Obrigado, Marília. Sérgio, eu queria só cumprimentar. Realmente, essa pauta foi fundamental. Eu sei que Luiz Henrique tem um dedão nela, né? Com certeza. Né? Parabenizar você pela condição. Mas eu queria só deixar também mais um recadinho, que é o seguinte, é a questão que foi falado, a gente ir para as periferias, mas os serviços. As pessoas que prestam os serviços públicos, principalmente também, que elas possam ter um olhar diferente, né? Quer dizer, é aquela questão do olhar, né? Não é o meu cabelo que é feio, não é a minha cor que é feia, é seu olhar que não sabe ver a beleza que existe em mim. Perfeito, Aparecida. Assim a gente termina. O programa Grandes Temas, então, fica por aqui. Mas você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Lá você pode enviar sugestões de temas e rever programas anteriores. Então, curta a nossa fanpage. Obrigado pela sua companhia, sua participação e até segunda-feira que vem. Até lá.